Bom, gente, já está conosco aqui nos bastidores para conversar com a gente e abrir a edição desta quinta-feira. E eu saúdo com muita alegria o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Camarada Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a essa maravilhosa audiência direta e ou posterior do Faixa Livre. Bom dia, enfim, a quem luta por uma nova sociedade neste Brasil. Quem luta por uma nova sociedade, é isso, Milton. Eu quero agradecer sempre aqui a tua presença, sempre prestigiando o nosso programa, conversando com a gente aqui no Faixa Livre para tratar desses temas importantes do Brasil e do mundo, né? Começando, como eu faço de costume aqui, com a pauta local, com a pauta nacional. A gente tem aí um ano eleitoral iniciando, estamos terminando aí o primeiro mês de 2026, em pouco mais de 9 meses teremos uma eleição que eu considero difícil, viu, o Milton, diante das alternativas que estão colocadas. O que a gente tem, infelizmente, hoje é essa amplíssima aliança liderada pelo presidente Lula, que deve concorrer à reeleição, reeditando essa unidade, digamos assim, pela dita democracia, se contrapondo a um projeto de extrema-direita que hoje aparentemente será liderado pelo Flávio Bolsonaro como candidato, mas que tem aí alternativas também à direita barra extrema-direita, que a gente vai debater daqui a pouquinho, essa, entre aspas, terceira via, que pode ter o Ronaldo Caiado aí sendo lançado pelo PSD, enfim. Mas o fato é que a gente tem um ano difícil, um governo limitado absolutamente aos desejos, enfim, às prioridades do mercado financeiro, da turma do grande capital aqui no nosso país. E o problema é que a alternativa a isso é muito pior, pelo menos a alternativa eleitoralmente viável, já que a esquerda, lamentavelmente, não tem força nas urnas nesse momento. Eu queria começar aqui o nosso papo, Milton, pedindo para que você analisasse o que é que a gente vai ter ao longo desse ano de 2023, diante das perspectivas que estão colocadas, um governo que segue mantendo a sua lógica de atender às demandas do grande capital, enfim, o que é que a gente pode esperar de 2026, Milton? Bom, eu diria que nós estamos vivendo algo no Brasil correspondente ao que o saudoso Carlos Nelson Coutinho dizia quando havia polarização PT-PSDB, a americanalização da política. O que é a americanalização da política? É a forma canalha de dissimular que existem alternativas, quando, na verdade, nós estamos diante de uma única possibilidade com suas variáveis internas. Por um acaso, quando a gente fala em terceira via e lembra Ronaldo Caiado, isso é uma piada. Como terceira via, Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado é parte de algo desse cenário, dessa sopa de 6 com meia dúzia, na qual o neo-PT está introduzido. De Lula à extrema-direita, o que nós temos no Brasil hoje é uma variação metodológica de instrumentos do sistema financeiro e do agronegócio. Todos são agentes do sistema financeiro e do agronegócio, com métodos distintos, que o sistema financeiro e o agronegócio acionam dependendo de como as forças do mundo do trabalho se manifestam. Se for necessário reprimir pesado, recorre a Bolsonaro. Se for, como se diz agora, como estão dizendo neste momento, os chamados assessores dos telejornais, que são sempre esses economistas-chefes neoliberais de consultorias da Faria Lima, se mantiver a perspectiva de não haver crescimento da economia e houver uma pausa social, então a gente opera com esse lado mais moderado desse conjunto de alternativas que, na verdade, são todas conservadoras, pró-grande capital e anti qualquer transformação estrutural da sociedade brasileira. Lamentavelmente, a cúpula da esquerda, se é que ela ainda existe, ela está inteiramente chamuscada pela cooptação. No caso, especificamente, daquele partido que nasceu para ser alternativa ao transformismo do PT e neo-PT com a ida de Lula para o Planalto, que é o PSOL, lamentavelmente está virando, por conta do campo majoritário atual, que eu espero que mude no próximo Congresso,
porque o Brasil precisa que mude. Por conta dessa maioria atual, nós temos Boulos, que é o seu nome eleitoralmente mais forte de São Paulo, formando uma tendência externa do neo-PT. Ele hoje é um subalterno daquilo que é determinado por Lula e não vai para o PT, porque ele sabe que, do ponto de vista pessoal dele, ele tem muito mais possibilidade de se mexer externamente do que internamente. Que se ele passar para o PT, ele é mais um a disputar com o Genuíno, Mercadante, Zé Dirceu, etc. Fora, não. É alguém que aporta tempo de televisão e recursos do fundo eleitoral, nisso que se convencionou chamar a política em pauta, que é a pequena política limitada à campanha eleitoral, nem ao processo eleitoral, à campanha eleitoral. Esse é o detalhe que está colocado, viu, Milton? As alternativas, como você muito bem disse aqui para a gente, são as piores. É tudo mais do mesmo aqui no nosso país, diante do quadro eleitoral que a gente tem. Ô Milton, eu vou te perguntar. Isso tem uma repercussão social perigosa, porque nesse quadro, vamos ter claro isso, Lenin já falava que vamos mudar isso tudo que está aí. Lenin falava. Ou seja, essa era uma bandeira da luta anticapitalista que hoje a rebeldia da sociedade, vendo que o neo-PT se transformou nesse pântano e as cúpulas do PSOL começam também a marchar nesse pântano, vão para dois caminhos. Primeiro, para o chamado empreendedorismo e pela autoafirmação por via religiosa no evangelismo, ou então para a rebeldia da extrema-direita, quando vê o Bolsonaro dizer isso. Vamos todos contra tudo isso que está aí. Ou contra tudo isso que está aí na extrema-direita, não quer dizer que o povo foi para a direita do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política. Ele foi para a direita pela rebeldia que está simbolizada na extrema-direita, embora essa extrema-direita trabalhe para o grande capital. É isso. Milton, eu queria te questionar a respeito do seguinte, por mais que você já tenha, de uma forma ou de outra, respondido isso na tua primeira resposta, na tua primeira questão, eu queria saber de você o seguinte, na tua avaliação, para a maioria dos brasileiros, o Lula tem feito um governo que mereça ser reeleito no mês de outubro? Como é que você avalia a possibilidade de reeleição do Lula a partir do que ele tem feito enquanto presidente da República nesse terceiro mandato? Bom, eu espero que o contexto social permita, porque dependendo do que isso pode acontecer, a gente não sabe como é que vão operar os telejornais daqui até a campanha eleitoral. A gente sabe perfeitamente qual foi o papel do Jornal Nacional na eleição de Bolsonaro em 2018. O Jornal Nacional se transformou num instrumento não de cobertura daqueles atos da extrema-direita. O Jornal Nacional e os telejornais da Globo se transformaram em instrumentos de mobilização, porque chegavam aos locais, antes mesmo das mobilizações começarem, e dizer aqui vai acontecer, aqui chamava a massa para a rua. Então, dependendo do que vai acontecer com o noticiário corporativo que segue a pauta determinada pelo sistema financeiro e pelo agronegócio, se eles se propuserem a manter o clima, não precisa ainda ir muito para a extrema-direita, vamos nos manter no campo da chamada política dita da burguesia liberal, que essa democracia da burguesia liberal nada mais é do que uma ditadura dessa burguesia, que é uma democracia para esse segmento social, para essa classe social. Evidentemente, o candidato é Lula. Mas se eles resolverem fazer uma campanha, começar a meter tudo que tem de podre em cima de Lula, dos seus entornos, e diante do absoluto pântano ideológico em que se transformou o neo-PT, evidentemente há riscos sérios de que uma das alternativas da extrema-direita autoritária, repressiva, ditatorial, que não quer saber de instituição de nenhum tipo, quer jogar abertamente na linha do Trump, aumentam na perspectiva dessa eleição. E eu queria saber de você justamente a respeito disso, viu, Milton? Porque eu falei aqui na abertura em terceira via, essa possibilidade do Ronaldo Caiado, que acabou de se filiar ao PSD, ser lançado como candidato à presidência. Eu falei terceira via porque, obviamente,
furar essa polarização entre lulismo e bolsonarismo. Óbvio que não é terceira via, porque representa exatamente o que é uma terceira via na luta interna da direita. Exato, exato. A grande questão é essa. Quem domina a política no nosso país é a direita, lamentavelmente. Mas eu queria saber de você justamente a respeito disso. Você acredita que a grande imprensa, a turma do grande capital, é capaz de defender em algum momento essa candidatura dessa dita terceira via do PSD, seja o Ronaldo Caiado, porque não necessariamente será ele, pode ser também o Ratinho Júnior, pode ser também o Eduardo Leite, enfim, os três. O próprio Caiado já disse que qualquer um dos três que for lançado candidato vai ter o apoio dos outros dois. Enfim, você acredita que em um momento essa grande imprensa, a mídia hegemônica, pode defender essa candidatura? Um Ronaldo Caiado, por exemplo, ele é mais palatável para essa turma do que o Lula ou o Flávio Bolsonaro? Vamos deixar claro que até o Flávio Bolsonaro pode virar alternativa para essa turma. Não vamos ter dúvida quanto a isso. O Caiado, quando você diz a terceira via, qualquer um desses, repara que a extrema-direita faz o que a esquerda combativa deixou de fazer por conta da rendição do campo majoritário do PSOL, dirigido pela família Boulos. Ou seja, eles não têm problema de lançar vários candidatos. Não, no primeiro turno nós vamos com vários. Um de nós que for para o segundo turno tem o apoio dos outros. Enquanto isso, a esquerda retira a sua possibilidade de candidatura que sempre teve desde 2006, desde que nasceu o PSOL nasceu lançando candidatos a presidente da República. Heloísa Helena, Plínio Arruda Sampaio, Luciana Genro, o próprio Boulos. Quem corta essa tradição na esquerda de ter alternativas de nomes pela esquerda, fazendo um combate em cima de um processo, de um programa de transformações estruturais contra o grande capital e contra a concentração de riqueza no agronegócio, ou seja, pela nacionalização do sistema financeiro, inclusive pela nacionalização do grande latifúndio, para que famílias ocupem esta terra nacionalizada e passem a fazer uma produção voltada para a alimentação do povo brasileiro e não para a exportação de grãos para a Europa, de soja, que vai como matéria-prima para lá e volta com valor agregado, como leite de soja para cá. Nesse quadro, objetivamente, eu não vejo nenhuma mudança. Tanto que o próprio Ratinho Júnior foi o primeiro a dizer muito bem-vindo ao PSD, Caiado. Ele não vem disputar com o que eles se acertarem. Qualquer um deles, o outro vai para o Senado no Paraná, vai para o Senado no Rio Grande do Sul, ou o próprio Caiado vai para o Senado em Goiás, se não for o nome dele. Eles não têm problema. Eles são todos pré-candidatos, não saem do noticiário, e não tem ninguém fazendo um discurso à esquerda. O PSOL já teve a perspectiva da candidatura de Glauber Braga em 2022, que foi barrada pela maioria dessa composição de correntes que eram outrora combativas dentro do PSOL e que viraram um pântano por conta disso que o Boulos aportou, de estiolamento total da linha ideológica do partido para dentro do partido. Então, objetivamente, hoje, nós estamos nós não temos alternativa. Nós estamos esperando, como espectadores, em qual dos componentes da direita a gente votará no segundo turno para ter menos perdas e não para ter algum ganho. É isso. É a lógica do mal menor. Lamentavelmente, é isso que a gente tem aqui no nosso país nesse momento. O Milton, eu queria avançar no seguinte sentido. Hoje, a possibilidade da gente ter um candidato que represente o bolsonarismo é a figura do Flávio Bolsonaro, né? O próprio Tarcísio de Freitas, que era apontado ali como um eventual candidato à presidência, já anunciou que não vai concorrer à presidência da República e vai focar aí na tentativa de se reeleger governador de São Paulo. O bolsonarismo representado pelo Flávio Bolsonaro, Milton, ele apresenta algo de diferente daquilo que o pai dele, o Jair Bolsonaro, hoje preso, simboliza? Como é que você vê a figura do Flávio Bolsonaro hoje representando essa extrema-direita? Ele representa a perspectiva de ruptura com o sistema
Só que uma ruptura não estrutural, uma ruptura de metodologia, pelo qual a ruptura é o golpe militar, a volta dos militares ao poder, a intervenção militar na vida política brasileira. É evidente que os militares têm participação permanente nessa vida política. Eles são um instrumento do Estado burguês. Eles estão a serviço, eles e os aparelhos de repressão e o judiciário não são instituições de um Estado isento e técnico neutro. Eles são instituições de um Estado burguês, de um Estado do grande capital. Eles estão aí para defender o status quo. O regulamento militar transferido para a vida civil representa transformar banqueiros e grandes latifundiários em generais e transformar o status quo no regulamento que não pode ser modificado. Ou seja, se você propuser algo que arranhe o caráter da propriedade antissocial privada, isso representa algo que fere o regulamento e eles se levantam contra. Então, objetivamente, eu acho que o que se tem que discutir agora não é a diferença entre Bolsonaro, Caiado, é o papel de Lula e do NeoPT nessa história. O que eles são? No Congresso, no encontro do Partido Comunista Italiano, em 1975, o moderado, que é como todo mundo diz, para mim o revolucionário Berlinguer, dizia, já naquela ocasião, diante do comportamento do governo democrata cristão liderado por um fascista, o Strauss, que ele denunciava o erro político, que na verdade era uma opção política, era uma guinada política da social-democracia alemã, que, para enfrentar o avanço da extrema-direita, se aproximava politicamente no discurso dessa extrema-direita. É o que faz hoje o Lula. Então, objetivamente, o nosso problema não é discutir o que está acontecendo entre Caiados, Leite, porque isso é tudo definido. O problema é não permitir que se trate Lula como alternativa de esquerda. Essa é a questão que tem que ficar claro para a sociedade. Nós não estamos diante de um confronto da esquerda com a direita, como a grande mídia pretende impor, porque isso interessa a Faria Lima. Tudo que a Faria Lima quer que se entenda é o seguinte: a esquerda no Brasil é o Lula. Porque o Lula se acerta com eles, sem problema. Então, Lula, objetivamente e concretamente, e mostra isso, inclusive, na prática, discursos radicais, mas prática moderada. E quando eu ando com essa bandeira da Palestina na testa, é para não esquecer que todos os acordos com Israel estão mantidos até hoje, garantidos pelo sionismo que existe dentro do governo Lula. Dentro do governo Lula, a favor de Israel e contra os palestinos, com influência junto ao Lula. Existe esse sionismo. Então, objetivamente, o discurso de denúncia do genocídio não teve nenhuma repercussão prática, como essa vergonhosa aproximação com o Trump. O Trump invade. O que o Lula vai conversar com o Trump? O que ele vai conversar com o Trump? Ele vai convencer o Trump a não, retira tudo, devolve o Maduro? O que ele vai conversar com o Trump? Quando ele vai para a conversa com a União Europeia, que interesses ele está defendendo? Está defendendo os interesses da sociedade brasileira, como a mídia defende? Não. Ele está defendendo os interesses do agronegócio. Em transações comerciais que mantenham o Brasil como uma economia primária para fornecer matéria-prima para os centros industriais acrescentarem valor agregado no campo industrial e devolverem isso na importação que nós pagamos com aquilo que a gente obtém exportando a matéria-prima. Então, já está aí o presidente da Vale dizendo que o Brasil tem que começar rapidamente a abrir o mercado de terras raras, até isentamente, entre aspas, para a China e Estados Unidos. Nós temos que vender nossas terras raras, porque nós não temos tecnologia para transformá-la naquilo que é fundamental para nós. Ao invés de defender, olha o que é a Vale privatizada, uma das maiores empresas do mundo, ao invés de defender a formação de tecnologia pela qual nós possamos, com o potencial de terras raras, que é um dos maiores do mundo, de reservas, criar riquezas para a nossa realidade, nós vamos entregar essas terras raras para que a tecnologia use e a gente compre o material produzido por eles, sem saber
que tipo de tecnologia foi colocada ali. Então, objetivamente, hoje, a grande questão é essa. Qual é o papel do Lula e do NeoPT diante dessa forma como se enfrenta a realidade concreta, interna e externa, na conjuntura atual? Milton, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa reunião que o Lula vai ter com o Donald Trump no mês de março lá na Casa Branca. Vamos falar um pouco do cenário internacional. Enfim, antes disso, pessoal, ó, não deixa de se inscrever no canal. Já curtiu a transmissão de hoje? Ainda não? Aproveita, deixa o seu like aqui, o seu gostei na nossa transmissão. Manda o seu recado, sua pergunta aqui para o Milton. Daqui a pouquinho eu estou separando aqui algumas perguntas. Se você enviar via Superchat, a gente coloca na tela e traz para o Milton. Você enviando aqui no chat, eu também estou separando aqui uma ou outra para a gente dialogar com ele daqui a pouquinho. Milton, antes de passar para perguntas aqui, que eu já separei dos nossos espectadores, eu queria te perguntar a respeito de um personagem que tem ganhado muita repercussão ao longo das últimas semanas. Eu me refiro, obviamente, ao Nicolas Ferreira, né, esse deputado aí da extrema-direita bolsonarista, que sai das redes digitais, onde ele tem uma influência enorme, ele é de longe o político mais influente das redes, e passa a militar nas ruas, nessa marcha que ele fez recentemente lá de Minas Gerais até Brasília para questionar a ida do Jair Bolsonaro para o presídio da Papudinha. Enquanto a esquerda ela segue patinando na construção de lideranças de massa, o Milton, a extrema-direita tem aí uma figura que se coloca como forte representante, que é justamente o Nicolas, que sai das redes e agora tenta ir para as ruas, para ganhar escopo nas ruas. Você vê esse personagem, o Nicolas Ferreira, como uma ameaça de se levar à frente o legado da extrema-direita para além do bolsonarismo? E como é que a esquerda deve reagir ao surgimento desse personagem? Não o surgimento porque ele já existia com muita força na internet, mas como é que a esquerda pode reagir com uma figura como essa ganhando tração nas ruas, Milton? Eu não subestimo esse cara. Eu não subestimo. Eu acho ele um grande perigo, porque ele é, sobretudo, competente na aplicação de política. Ele faz aquilo que a esquerda deixou de fazer há muito tempo. Ele radicaliza na afirmação dos contravalores da extrema-direita. Ele afirma pesadamente em torno dos parâmetros daquilo que existe de atraso na religião, que existe de atraso na economia. Ele afirma os contravalores. Ele não tem medo de defender o empresariado e a posição de classe, de maneira objetiva. Ele não tem medo de defender suas alianças políticas, não faz concessões ao centro. Pelo contrário, ele radicaliza e obriga o centro a correr atrás dele. Nós, na esquerda, já tivemos vários nomes capazes para isso, todos eles, evidentemente, estiolados pelo Lula. O Lula não admitiu que nenhum nome da esquerda ascendesse. Ao contrário, quando o nome da esquerda ascende perto dele, ele neutraliza e joga para escanteio. O máximo que tem, vão dizer, o grande Zé Dirceu, o guerreiro do povo brasileiro, vai ser deputado federal e ponto. Nós tivemos oportunidade clara de lançar a pré-candidatura, não só ao governo do Estado, até a presidência da República, do Glauber Braga, quando saiu daquela greve de fome, e, no entanto, calamos. O Glauber Braga continua na luta quase que sozinho. Vamos ter clareza disso. A esquerda não ajudou Glauber Braga. A esquerda, ao contrário, neutralizou a perspectiva, em grande parte, que o Glauber Braga está tentando sozinho, sem mandato, vai fazer um encontro. Já começa um encontro agora, domingo, na Glória, na rua, vai retomar os encontros de rua, ele sozinho, sem tropa, sem recurso, porque ele não tem apoios de capital financeiro, sem estrutura de mandato, vai começar a fazer uma luta durante 6 meses para manter o nome vivo, por conta de um acordo maroto que, se é verdade, impediu sua cassação, na verdade, o tirou da luta política no ano decisivo da luta eleitoral. Ele fica sem mandato até junho. Se fosse a votação naquele dia, caça ou não caça, ele ganharia, não haveria 257 votos para caçá-lo. Este acordo terminou sendo uma lambança, no meu modo de ver, que faz com que Glauber Braga seja retirado da luta política concreta e vire apenas um operador de rede, e um militante na rua, como qualquer outro, até junho. Quando ele retomar o mandato em junho, não tem mais mandato, porque há um recesso, digamos, aquele recesso de fato até o processo eleitoral.
ele passa a ter talvez uma equipe com ele, com um mandato retomado, mas não tem mais o espaço deliberativo. Então, objetivamente, eu não subestimo. A direita é competente nisso. A direita não desvaloriza os seus. O Flávio Bolsonaro não briga com o Nicolas. Ao contrário, quer que o Nicolas o apoie. E opera com isso. A extrema-direita, na sua diversidade, termina por julgar na mesma direção. Não se atropela, se disputa, mas se disputam entre eles, na sociedade, não. Tarcísio diz que apoia Flávio, Flávio diz que apoia Tarcísio, o Ratinho diz que apoia Caiado, Caiado diz que apoia Eduardo Leite diz que apoia... E os três disputam, dando para a sociedade civil a imagem de que há alternativas parecidas à que for e à minha. Na esquerda, lamentavelmente, é um pântano de afirmação entre aqueles que pretendem uma esquerda combativa, sendo sabotados, isolados e até caluniados por aqueles que entraram na esquerda da conciliação de classe. Milton, eu quero mandar um abraço aqui para a nossa audiência qualificadíssima. O professor Nildo Ourix está acompanhando aqui o nosso programa, até mandou uma mensagem, daqui a pouquinho vou colocar na tela a mensagem que o Milton mandou aqui para a gente. Antes disso, Milton, eu queria falar... Um abraço para o Nildo. Um abraço para o Nildo. Grande camarada, Nildo Ourix, fez aniversário recentemente, inclusive, grande abraço para ele. Milton, eu quero citar aqui um personagem que você lembrou na tua última resposta, que é justamente o Guilherme Boulos, né, como uma alternativa da esquerda. O Lula, ele nomeou o Boulos como ministro numa tentativa ali, pelo que me parece, colocá-lo como uma solução, digamos assim, para a esquerda no médio prazo. O Guilherme Boulos, ontem, ele publicou nas redes digitais um texto sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que manteve a Selic em 15 pontos percentuais ao ano no dia de ontem. A gente vai repercutir mais tarde com o Ademar Mineiro esse tema mais profundamente. Mas o Boulos, ele publicou um texto, eu até queria colocar na tela e te deixar à vontade para repercutir essa fala do Guilherme Boulos. Está aqui o tweet do Guilherme Boulos dizendo o seguinte: o Banco Central alimenta a agiotagem ao manter os juros em 15%. O trabalhador perde o poder de compra enquanto o banqueiro ri à toa. Isso com a inflação acumulada mais baixa num governo desde o Plano Real. O nosso governo, liderado por Lula, está fazendo a sua parte. Agora, os diretores do Banco Central foram indicados pelo Lula, inclusive o presidente do BC, o Gabriel Galípolo. Fica à vontade para analisar essa fala do Boulos, Bill. Você começou a responder. Quem defende o Galípolo, de maneira clara, tanto o Lula quanto o Haddad, defendem abertamente, pelas razões opostas e que atacavam o antecessor. Campos Neto. Exatamente, Roberto Campos Neto. As razões sobre que eles atacavam são agora as razões que levam a apoiar o Galípolo, que faz uma política mais radicalmente, digamos, austera, antissocial, do que o próprio Roberto Campos Neto. Então, objetivamente, o Boulos dissimula porque ele já aprende com o atual chefe que ele tem. Ou seja, no discurso, o papel aceita tudo. Na prática, qual é o tipo de ofensiva concreta política que ele faz para que se desprestigie o Galípolo? Não é nenhuma. Ele apenas chama o Galípolo a fazer a política do governo. Mas chama. Agora, se o Galípolo continua a fazer a política do sistema financeiro privado, ele fica na dele. Ah, não, eu já denunciei. O Boulos é um exemplo claro daquilo que há de mais nocivo a partir do que Lula impôs quando chegou ao Planalto. A dissimulação da retórica de esquerda por uma prática absolutamente subalterna ao grande capital, no Brasil, atualmente condicionados ao sistema financeiro e ao agronegócio, que já nem se fala mais nas federações industriais, tal o grau de reprimarização de nossa economia que foi estabelecida durante esses vários governos Lula. Milton, antes de ler aqui as mensagens dos nossos espectadores, só quero agradecer ao camarada, o Marcos Zoeiro, que se tornou membro aqui do nosso canal. Obrigado, viu, Marcos Zoeiro, por se tornar membro aqui do nosso canal. É importante esse apoio que vocês nos dão. Façam como ele.
Se tornem membros aqui, concorram a prêmios todo mês. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro que a gente está sorteando ao longo desse mês de janeiro. É muito importante esse apoio que vocês nos dão para que o Faixa Livre siga crescendo, avançando nesse projeto em defesa da classe trabalhadora. O Faixa Livre se mantém graças ao apoio de vocês, espectadores. Então, se tornem membros do canal, mande seu superchat, seu super stick, faça sua doação através da chave Pix aí no topo da tela, apoie aqui o nosso programa. Milton, vou ler aqui alguns recados que estão chegando dos nossos espectadores. Primeiro, eu já vou ler. Aliás, eu aproveitar que eu citei ainda há pouco o Guilherme Boulos, tem uma mensagem do Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, nosso abraço a ele. O Renato Cinco está sempre aqui, todo dia na audiência do programa, dizendo o seguinte: Milton, você está fazendo uma autocrítica? Afinal, você apoiou a entrada do Boulos no PSOL e a pré-candidatura dele em 2018. Muita gente avisou o que iria acontecer. Está arrependido? O Renato Cinco te pergunta isso, Milton. Eu faço autocrítica, sim, não por conta do que Boulos representava naquela ocasião. Boulos, naquela ocasião, vinha de, primeiro, Brasil, povo sem medo, contra os movimentos sociais apoiados pelo governo. Ele vinha de uma sequência de artigos publicados na Folha de São Paulo, que já tinha retirado ele do quadro, todos eles na linha de combate ao governo Lula, como PSOL. Ele posava como alguém de esquerda, e eu me lembro bem de muita gente de esquerda, dizendo-se qual era a perspectiva de Boulos no PSOL. Era a perspectiva de fazer com que no PSOL houvesse uma base social correspondente àquilo que a CUT foi para o PT em 82. Nós não tínhamos isso no PSOL. O PSOL era uma ruptura por cima da esquerda combativa, as suas lideranças, as suas correntes, mas sim nenhuma correspondência no movimento da luta econômica. A luta política nós fazíamos, mas não tínhamos caldo de cultura social. Então, evidentemente, se tratava naquela ocasião de algo que, e era bom, e o Renato Cinco sabe perfeitamente, que o meu rompimento com o Boulos se dá já no começo da campanha presidencial dele. Quando Boulos, num ato de solidariedade a Lula, aqui no Circo Voador, janeiro de 2018, tratava Lula como presidente. Eu dizia, porra, mas você vai disputar com ele? Não dava ao menos para chamá-lo de companheiro? Você chama de presidente? Enfim, numa campanha sabuja que fez com que ele terminasse tendo metade dos votos do Daciolo. Então, objetivamente, foi sim. Trazer o Boulos naquela ocasião representava trazer alguém que, no movimento social, tinha um peso expressivo do Brasil, povo sem medo, e não dessa lambuzada, aliás, que sumiu. Não sei onde é que está esse povo sem medo mais diante das políticas absolutamente cooptadas de Boulos diante do governo Lula. Milton, vou trazer aqui agora uma mensagem do camarada Nildo Urix. Ele diz aqui o seguinte: bom dia. Se Lula é um obstáculo objetivo a ser superado, então a consequência óbvia no terreno eleitoral é votar nulo. Caso contrário, é fortalecimento do vulgar Lula e do lulismo em suas metástases. Palavra do Nildo Urix. Nildo defendendo o voto nulo, mais uma vez, nas eleições presidenciais, como ele fez em 2022. Como é que você vê essa possibilidade de votar nulo esse ano, como o Nildo defende, Milton? Eu acho isso uma posição absolutamente respeitável. O responsável por isso é o Lula, objetivamente, que não dá o tempo. É o que nós estamos dizendo. O que se tem que discutir é o seguinte: qual é o papel de Lula nesse processo eleitoral? Ele representa alguma coisa diferente pelas políticas que vem aplicando na prática? Não se julgue Lula por discurso, por favor. Julgue-se Lula pela sua prática, pelo seu entorno, pelas suas alianças. Então, é uma posição legítima que eu respeito. Agora, diante do segundo turno, aí eu tenho uma diferença com o Nildo, porque eu não vou deixar no segundo turno que, na disputa das direitas, aquele setor que pretende, como ruptura, a intervenção militar, prevaleça. Essa é a única diferença no segundo turno. Mas não implica dizer que meu nome estará em alguma campanha por Lula, isso de jeito nenhum. Para a gente fechar essa rodada aqui de perguntas, de participações dos nossos espectadores, continue mandando mensagem, viu, pessoal? Eu vou trazer aqui daqui a pouquinho. A Rebelde com Causa, que é a Maria Nildes aqui, está acompanhando o nosso programa, e pergunta aqui. A gente falava ainda há pouco sobre essa questão
da direita que dialoga diretamente com os interesses e, acima de tudo, se coloca como única alternativa nesse momento no nosso país. Ela pergunta: como romper com o sistema? Não vejo possibilidades. A Marilucci quer saber como é que a gente consegue romper com essa lógica da direita liderando sempre a disputa política no país. Nós temos, no meu modo de ver, um problema muito sério, que é um problema geopolítico até. Nós temos que ver qual é o ponto comum existente entre o extravista da Amazônia e o gaúcho do Rio Grande do Sul. É nenhum na luta política, porque eles têm quase que interesses distantes, mas eles têm um ponto em que eles se aproximam, tem um momento em que eles se aproximam. Este momento é a campanha presidencial. Então, do meu modo de ver, a ruptura insurrecional no Brasil pode se dar na via institucional, e não confundam via institucional com via eleitoral. Via institucional é aquela que se dá utilizando os espaços dentro do aparelho de Estado e as contradições no campo das classes dominantes. Na via institucional, se o Lula não fosse, digamos assim, a expressão da falácia e da falsidade ideológica que foi, o PT que chegou ao governo em 2002, na eleição de 2002, era um PT que tinha 47% no campo da esquerda rupturista. 47%. Lula, no poder, estiola esse PT. A grande parte dessa esquerda combativa dentro do PT, inclusive na sociedade, veio para o PSOL, que, aliás, quando se fundou, foi fundado não por conta de contratação de empresa especializada em criar assinatura para legalizar partido. Foi legalizado a partir de filas de assinaturas que se deram nas grandes capitais em cima de caixotes. Pessoas faziam fila para a formação do novo governo que representava uma alternativa de ruptura. Então, objetivamente, eu acho que é possível, sim, pensar em ruptura do sistema, primeiro, fazendo um debate permanente e marcando posição clara, sem concessão de classe, na apresentação de programa político, para que as grandes massas possam ver nessa representação da esquerda o instrumento do contra tudo isso que está aí. É fundamental recuperar para a esquerda anticapitalista essa ideia do contra tudo isso que está aí, que hoje está na mão da extrema-direita. Essa ruptura é nossa. Eles não rompem nada. Eles rompem no discurso para fazer o jogo do grande capital. Tanto que quem é colocado para cuidar das finanças do governo Boulos é um dos maiores, enfim, um dos maiores especuladores e manipuladores do mercado foi Paulo Guedes, que, aliás, não se revelou nada diferente do que veio com Lula depois. Então, objetivamente, é possível e temos que lutar, sim, por uma ruptura de sistema. Com esse sistema, ou tentando melhorá-lo, não se chega a nada. A luta anticapitalista tem que ser clara, da mesma forma que a extrema-direita faz a sua luta com contravalores revelados, a esquerda combativa tem que ter clareza que faça luta em defesa dos valores a partir da sua posição de classe, na luta de classe. Isso é fundamental. Milton, avançando aqui, tratar de um outro tema que tem também tomado aí o noticiário ao longo dos últimos meses no nosso país, que é esse escândalo envolvendo o Banco Master, né? Esse escândalo tem tentáculos aí em vários setores da institucionalidade, do executivo, passando pelo legislativo, chegando ao judiciário, em especial essa figura aí do ministro Dias Toffoli, que meio que tenta dificultar o trabalho da Polícia Federal, no sentido de talvez proteger seus parentes que têm ligações ali com o Banco Master, um resort que foi vendido, enfim. A gente tem tratado muito disso aqui ao longo dos últimos tempos no programa, mas eu também queria ouvir a tua opinião a respeito desse episódio. O que é que ele representa, esse caso Master, em relação às entranhas da institucionalidade brasileira com o sistema financeiro no nosso país, com essa turma do grande capital? Como é que você avalia esse caso Master no nosso país? Eu avalio esse caso Master não é como um raio em céu azul, não. É um raio na tempestade permanente que é promovida pela pauta do dito mercado, dos manipuladores do dito mercado, e que é a pauta que, inclusive, é seguida pelos meios de comunicação corporativos de grande audiência. Ele apenas, usando a expressão popular, se passou naquilo que é normal nas classes dominantes.
as classes dominantes do sistema financeiro operam no limite da legalidade, quando não. Aliás, eu me lembro, até hoje, de um artigo que é escrito hoje por um neoliberal, o filho do saudoso Flávio Rangel. É um Rangelzinho desses aí, que eu conheci menino de esquerda e que hoje virou um neoliberal total, mas eu me lembro dele escrever um artigo no fim dos anos 80, no suplemento do Globo, aquele que tratava de informática. E ele dizia qual era o segredo do sucesso da Microsoft. Eu fui ler para saber qual era o grande salto tecnológico da Microsoft. E ele dizia de maneira clara: o sucesso da Microsoft está na capacidade que teve o gestor da Microsoft de operar fora da lei, fora da lei, sem ser alcançado. Ou seja, qual era a possibilidade de sonegar impostos mais do que os outros, sem ser alcançado. Ou seja, a ilegalidade, os departamentos jurídicos desse sistema financeiro operam para saber por onde é que eu não preciso pagar tributos, por onde é que eu trabalho em isenções, por onde é que eu driblo aquilo que é cobrado de quem paga, que recebe salário e é descontado na própria folha de pagamento. Então, objetivamente, o Banco Master é apenas o tumor que explodiu, se passou da bandalheira. Tanto é isso que já aparece o nome de André Esteves, que esteve preso em 2015 e voltou a ser persona gratíssima na discussão dos grandes telejornais, ou seja, seus empregados são os que dão mais assessoria e palpite nesses telejornais. Está aparecendo o nome dele já ligado como um dos que promovia negócios do Banco Master através da sua plataforma. Levava seus clientes a comprarem títulos falsos do Banco Master. O mesmo André Esteves, que já esteve preso em 2015. E ele continua sendo eminência parda. Ou seja, essa é a normalidade. Vamos ter claro. E por que está havendo tanto emperra, não anda esse problema? Porque em todos, no judiciário, no executivo, no legislativo, grande parte dos principais quadros estão ligados fisiologicamente ao sistema financeiro e ao agronegócio. Qual é a maior bancada do Congresso? A do agronegócio. Então, o agronegócio é uma vergonheira, os refis que se sucedem para aliviar os impostos que não foram pagos e que nunca acontece para quem vive de salário. Eu ontem estava me dando conta do seguinte: ainda está cheia de geradores aqui na minha rua, no Leme, para propiciar luz e energia para edifícios, porque a Light se arrebentou. No entanto, eu recebo uma cobrança. Olha, esse aí segue em segunda via a cobrança da sua fatura de fevereiro e bababá. Sendo que eu já agendei, há 10 dias, eu já pré-agendei o pagamento dessa fatura que recebi antes. Quer dizer, ou seja, é a forma como se trata a sociedade civil no campo todos são iguais. Não há forma mais desigual de operar uma sociedade do que tratar de forma igual os diferentes. E isso é claro, o sistema financeiro e Master são parceiros, são irmãos siameses. Apenas um se excedeu e os outros estão tentando protegê-lo. Não venham com a história de não somos... São todos iguais. De vez em quando pipoca um. Hoje é o Master, ontem foi o BTG. Da mesma maneira que o Lehman nos Estados Unidos, que acabou sendo produzindo uma crise que resultou para a sociedade e para o mundo, mas que não resultou nada para o próprio sistema financeiro privado americano. Então, eles se protegem e as instituições estão aí para tentar acobertá-los no que for possível. Se você olhar bem, a mídia tem medo de atacar direta. Ninguém trata o Volcaro por bandido. Ninguém se refere a ele como meliante. Ao contrário, refere ouvimos a defesa de Volcaro que disse isso ou aquilo, ouvimos ele que disse isso ou aquilo, e Volcaro disse que não tem nada a ver com isso, que não se meteu com ninguém. É uma bandalheira. Então, vamos ter claro, o caso Master não tem nada de original. Ele é apenas uma rotina do sistema financeiro privado, das suas manobras especulativas, que se passou, entre aspas, foi mais longe do que era permitido pelo jogo
entre os próprios bandidos. E chama atenção, Milton, que num cenário como esse, onde, obviamente, a turma do mercado financeiro vai tentar se proteger diante das denúncias que surgem, porque se hoje essas denúncias afetam ali, atingem o Daniel Vorcaro, amanhã podem atingir qualquer um dos operadores desse rentismo aqui no nosso país. Você citou o André Esteves, enfim, uma série de figuras aí que estão comprometidas até o pescoço com negociatas a partir da lógica do mercado financeiro. Agora, o que chama atenção nesse momento é o Supremo Tribunal Federal, que é dito, que é colocado por setores significativos da esquerda como o bastião da democracia, o Supremo Tribunal Federal também defendendo o tal Daniel Vorcaro. O Dias Toffoli, nesse momento, ele opera, acima de tudo, para tentar desvincular a figura do Daniel Vorcaro dos crimes que estão sendo cometidos, dificultando o trabalho da Polícia Federal. Esse caso Master elimina qualquer tipo de ilusão que há de setores da esquerda em relação ao Supremo, meu? Mas os setores da esquerda em relação ao Supremo só podem ser favoráveis ao Supremo porque o Supremo, eventualmente, operou na disputa dentro das classes dominantes do melhor caminho de manter o regime de opressão da burguesia sobre o mundo do trabalho. Quer dizer, não interessava mais a burguesia que elegeu através do golpe assinado pelo Toffoli, quando manteve a prisão de Lula em 2018, que elegeu Bolsonaro, não queria mais Bolsonaro em 2022, porque a burguesia conhece a história. E a burguesia sabe que, quando cria seus digamos assim, seus exemplos locais de Hitler e Mussolini, eles estão recuperando a ideia do bonapartismo, que é o momento em que o titular do Estado se coloca acima das classes para resolver para a classe dominante aquilo que ela não está tendo condições de resolver sobre os setores oprimidos. E o bonapartismo é algo ao qual a burguesia só recorre, em último caso, porque ela pretende que a sua dominação se dê dentro da falácia da democracia liberal. Enquanto isso puder ser mantido, ou seja, o povo se manifestar de 4 em 4 anos, de preferência elegendo um Congresso de direita, e, objetivamente, por recursos que ela aporta, elegendo, inclusive, presidentes de direita, não precisa ter ditador. Não precisa ter ditador, porque ela continua dando a política, ela continua pautando, ela continua dando a linha para os meios de comunicações fazerem suas lavagens cerebrais. Na medida em que o bonapartismo, que é o regime de autoritário, porque pode haver um bonapartismo positivo. Chaves foi, na sua existência real, um bonapartista positivo, objetivamente. Ele enfrentou a democracia burguesa, a ditadura burguesa, com a mobilização das massas, inclusive com instrumentos dessa democracia burguesa, no voto, com Constituição, mudança de Constituição e plebiscitos e permanente convocação a essa participação popular. Então, objetivamente, vamos ter isso claro, nós estamos diante de um fato concreto, que é o seguinte: nós, quando falamos em democracia, vamos ter calma nisso. Nós não temos democracia, nós temos formas distintas de democracia. E este bonapartismo pode voltar a interessar a classe dominante. E, para isso, as classes populares têm que se preparar no seu retorno para enfrentar isso, impedir que isso aconteça. É fundamental que haja um trabalho de conscientização no seio das Forças Armadas. É preciso que uma parte das Forças Armadas seja ganha pela ideia da transformação. Se as Forças Armadas estiverem todas elas fundadas nas ideologias da direita, não há condição de você estabelecer com calma um confronto social real com essa direita. Porque aí vem o golpe. Aí as classes dominantes recorrem ao bonapartismo. Então, é fundamental que haja uma fragmentação nas próprias classes, nas Forças Armadas. Isso, por exemplo, o Boulos está dando exemplo na Colômbia. A situação da Colômbia, que elegeu Boulos, era muito mais conflagrada que a brasileira. O cenário, a extrema-direita na Colômbia, ela é armada e mata cidadãos civis há muito tempo. A extrema-direita tem um conluio
com as bases americanas instaladas na Colômbia e com o cartel de Cali, que é controlado pela família Uribe, contra o governo Petros. Isso, no entanto, não fez com que Petros recuasse e buscasse uma forma de conciliação para ser aceito. Ao contrário, ele se garantiu porque foi para o confronto a partir do primeiro dia, quando chegou no governo e defenestrou 50 oficiais superiores, 50 oficiais generais de todas as forças e da polícia. Ele foi a primeira coisa que ele fez. Ele quebrou o comando sobre o qual ele tinha sido eleito. Ele quebrou esse comando, ele quebrou essa cadeia. Objetivamente, isso não foi feito no Brasil, pelo contrário. Quando Lula chegou ao poder em 2003, longe de quebrar isso, ele valoriza os setores mais atrasados e reacionários das Forças Armadas, que estavam isolados na desilusão dessas Forças Armadas com o que foi o neoliberalismo. Lembra aquele período? Não havia dinheiro nem para o rancho. Então, havia meio expediente para mandar os militares para casa. Pois bem, naquela ocasião, Lula, ao invés de aproveitar aquele momento para fazer uma reforma militar, não. Ele entrega as Forças Armadas para o papel sujo que Bush não podia fazer na intervenção no Haiti. E é lá que se doutrinam todos esses generais que terminaram, alguns já presos e tal, esses generais que rodearam o Bolsonaro na tentativa, inclusive, do movimento de 8 de janeiro. Milton, o Armando Brussolo, nosso espectador, está pedindo aqui para você falar sobre Venezuela, sobre a situação da Venezuela. Ontem eu conversei aqui com o professor Rafael Araújo, inclusive, que escreveu um livro importante sobre a Venezuela, um conhecedor do tempo. Vou até colocar na tela esse livro aí, A Revolução Bolivariana em Perspectiva Histórica e Conceitual, 1999-2023. Aliás, a gente está sorteando esse livro entre os membros do canal. Aproveita agora, você se torne membro do canal e concorra a esse livro, que vai ser sorteado amanhã. Sexta-feira a gente sorteia esse livro aqui entre os membros do nosso canal. Mas eu conversei com o Rafael aqui ontem e a respeito, obviamente, do momento efervescente que há na Venezuela, depois dessa invasão do Trump, sequestro do Nicolás Maduro, e o Rafael identificou que a gente deve estar iniciando nesse momento a terceira fase da Revolução Bolivariana, que a Delcy Rodrigues ela adotaria uma postura semelhante à que adotou o Hugo Chávez durante as suas gestões, negociando o petróleo venezuelano com os Estados Unidos, enfim, tentando manter um diálogo com os Estados Unidos, mas, obviamente, sem as sanções que os venezuelanos sofrem hoje da Casa Branca e de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da Venezuela, como é que você vê essa gestão interina da Delcy Rodrigues, que dialoga com Donald Trump, ao mesmo tempo em que combate o ex-presidente, o presidente dos Estados Unidos, enfim. Como é que você avalia o momento político da Venezuela, Milton? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o Chávez não conversava com os Estados Unidos, pelo contrário. O Chávez, na tribuna da Assembleia, disse: eu estou sentindo cheiro de enxofre aqui, para se referir numa demonização objetiva contra Bush, que tinha falado na véspera, naquela mesma tribuna. Pelo contrário, Chávez tinha uma ligação aberta, direta com Cuba, permanentemente, que foi muito útil para Cuba, inclusive, na troca de médicos por petróleo e tal. Foi muito importante aquilo. Eu não sei, olha, eu não tenho conhecimento profundo da Venezuela hoje, não tenho dados, não tenho fontes na Venezuela. Tudo que eu sinto é uma insegurança. Eu não acho que Delcy esteja enfrentando absolutamente Trump. O que eu sinto do outro lado é Trump seguro sobre o controle que teria sobre o petróleo venezuelano. Está chegando o petróleo da Venezuela a Cuba? Não, não está. Não sei como é que está o negócio, o comércio do petróleo, quem é que está realmente conduzido. Quando a presidente atual, a interina, diz que recebeu a primeira parte de 300 milhões, com 300 milhões de dólares, de uma parcela de 1 bilhão e pouco sobre não sei quantos milhões de barris, eu digo, mas quem é que fez essa operação e quem é que transferiu esse dinheiro? Então, eu não tenho muita clareza. O discurso dela é concreto, objetivo, mas, ao mesmo tempo, se estabelece uma embaixada. Eu quero saber qual é o discurso que se faz, qual é a conversa que se faz, qual é o diálogo que se estabelece com um governo que sequestrou o presidente e o mantém preso junto com a esposa, denunciado como chefe de narcoterrorismo. Como é que se estabelece esse diálogo?
É a mesma coisa que Lula, agora que já promete um encontro com Trump em março. Para conversar o quê com Trump? O que se conversa? Trump é uma edição atual de Hitler. Trump é uma edição atual de Hitler, por caminhos distintos. A Blitzkrieg é diferente. É com ameaças, com intervenção necessária, é com exposição de equipamentos militares brutais e com ocupação política concreta, tentando criar, inclusive, até agora, o Brasil não deu uma resposta negativa à participação nesse dito Conselho da Paz, que não se trata mais que uma empresa que teria a presidência vitalícia do Trump para transformar a Palestina num espaço de ocupação do capital, do grande capital especulativo mundial. Sem que o povo palestino que se dane. Netanyahu está no conselho, não tem... o Lula preconiza que coloque... O que adianta colocar? Está bem, coloque um... Podia encontrar até, é capaz de encontrar um palestino subalterno, traidor, que sente nesse conselho. O que adianta? Objetivamente, o Lula não fez o que as potências capitalistas aliadas de Trump já fizeram. Disseram, não, nós estamos na ONU, não tem nada de Conselho da Paz. Então, no quadro atual, eu também não sinto a Venezuela enfrentando nada de particular. Eu não dou palpite agora. Na questão da Venezuela, eu aguardo, eu espero, eu não afirmo de forma nenhuma que esteja se iniciando uma terceira fase da Revolução Bolivariana, porque se a segunda fase fosse realmente, tivesse sido concretizada, eu não sei se os Estados Unidos teriam capacidade de fazer o sequestro de Maduro nas condições em que ele foi feito. Milton, para a gente fechar, porque o Adhemar Mineiro já está até aguardando aqui a gente nos bastidores para conversar daqui a pouquinho sobre economia. Eu queria a tua opinião. Eu quero enviar meu abraço ao Adhemar Mineiro e a certeza de estar com parceiro nas opiniões que ele vai emitir aqui. Sem dúvida, uma grande figura aqui, comentarista histórico nosso, um dos fundadores, inclusive, do nosso faixa livre Adhemar Mineiro. Milton, falar um pouco sobre a postura do presidente Lula frente ao Donald Trump. Eles conversaram essa semana, houve uma ligação ali do Trump para o Lula, ficaram ali 50 minutos conversando e, pela nota que veio do governo federal, não houve nenhum tipo de condenação efetiva do Lula ao sequestro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Ele mostrou preocupação com a situação na Venezuela, aqui no nosso continente, mas não condenou diretamente o sequestro do presidente venezuelano por Donald Trump. Essa posição, essa postura do presidente brasileiro, de alguma forma, ela compromete a soberania da nossa região diante do que os Estados Unidos têm feito? Como é que você vê essa postura do Lula que, para o Trump, ele amacia o discurso e depois aqui internamente ele bate, em artigos também, eventualmente ele questiona o Trump? Como é que você vê essa postura do Lula? Eu fico pensando no que o Trump vê essas coisas e ri, porque objetivamente o Lula não fez nada de concreto a não ser defender, na questão das tarifas, o interesse do agronegócio brasileiro. Vamos ter claro, Lula não discutiu a questão das tarifas a partir da soberania nacional. Ele discutiu a partir dos interesses do agronegócio. Tanto que grande parte do recuo ali da agressividade tributária de Trump se deu por ação de lobbies comerciais, empresários americanos e seus interesses específicos, não por uma questão de imposição de uma soberania nacional. A questão do Conselho da Paz mostra o caráter chinfrim dessa nossa diplomacia. O Conselho da Paz, até agora, o Lula se limita a dizer defendemos o multilateralismo e a ONU é um instrumento, mas não denuncia o Conselho da Paz, nem diz que não vai aceitar. Até agora, qual é a posição? Não, vamos deixar o tema cair no esquecimento sem responder. Isso é coisa de malandro agulha. Malandro agulha acaba se espetando. Não tem posição, ninguém sabe o que objetivamente é feito. Até hoje nós mantemos todos os acordos com este genocida Benjamin Netanyahu. Todos os acordos nefastos na área da segurança, até na área universitária, com o governo de Israel, estão mantidos. Porque não houve rompimento de relações, como foi feita até por Boris tem em relação a Israel a posição mais corajosa do que Lula. Esse
banana, que é Boris do Chile, que permitiu a volta do fascismo por suas falácias e por seu estelionato eleitoral, ele tem uma posição mais incisiva na questão do eleitimento do que o Lula. Então, objetivamente, vamos ter que... Este diálogo com Trump é outra falácia. Se ele sair com abracinho, é porque ele conciliou. Ele atendeu aos interesses de Trump. Trump joga nos interesses próprios. Pior, não só interesses nacionais, mas seus interesses empresariais, que operam junto com o papel de presidente da República. Comandante camarada Milton Temer, muito obrigado pela tua participação com a gente hoje. Te desejo uma boa quinta-feira, um bom ano de 2026 e que a gente possa estabelecer esse diálogo mais vezes aqui no Faixa Livre. Meu grande abraço para ti e até a próxima, Milton. Anderson, é sempre uma honra participar desse debate. E a essa hora da manhã, na minha idade e com a minha necessidade de recuperação física dos esforços da véspera, participar desse debate é um esforço que eu faço com o maior prazer e é uma honra participar dele por conta da seleta audiência que ele sempre tem. E mando uma saudação não só ao bravo Adhemar, que é meu parceiro de muito tempo, como ao Nildo e ao Renato Cinco, que estiveram presentes e me deram a honra de ouvir o que eu tinha para dizer. Um grande abraço a todos, a nossa audiência em particular. Seu esforço é louvável, Milton. Agradeço muito você estar aqui com a gente sempre, aqui prestigiando Faixa Livre. Em breve a gente volta a conversar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com Milton Temer. Milton Temer, jornalista, ex-deputado federal, conversando conosco sobre quadra da política nacional, sobre política internacional. Sempre muitos assuntos que surgem aqui no nosso papo, mensagens, perguntas que chegam dos nossos espectadores. Enfim, a gente sempre faz um papo bem bacana com o Milton aqui no nosso Faixa Livre.